Vai lá, Júlia. Então, vamos lá, Tracy. Então, que nem eu estava falando, né? Tá me ouvindo? Tô. Tá ouvindo. Eu não estou ouvindo mais o eco. Tá ouvindo o eco? Você não tá, né? Não, pra mim tá bom. Então, antigamente se respirava melhor, né? Tinha mais oxigênio no ar que a gente respira, né? Hoje em dia, tem muitos estudos que já comprovam, né, que em grandes centros como São Paulo, que são mais movimentados, que tem muito mais poluição, é em torno de 10% essa quantidade de oxigênio que a gente tem no nosso corpo, no ar que a gente respira. Uhum. Então, quem sofre é o ser humano, né? As células, elas vão morrendo por falta de oxigênio, porque o oxigênio é a molécula da vida, né? Então, sem o oxigênio, não, as células vão envelhecendo. Nos Estados Unidos, eu estava lendo esses dias que já é 30 anos, já é considerado terceira idade, né? Isso Nossa, porque as células vão envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo, caramba. Ah, né? Então, isso é importante, é uma terapia com esse potencial de colocar mais oxigênio no nosso organismo, que vai fazer, a grosso modo, a base assim, da ozonioterapia vai fazer esse rejuvenescimento dessas células. Né? Então, ela está sendo muito utilizada nesse sentido, assim, né? São só pacientes, só pessoas que estão doentes que fazem ozonioterapia? Não, tem pessoas que me procuram para qualidade de vida, né? Que tem melhor sim. qualidade de vida, né? A gente vai ter um depoimento, né? No finalzinho da nossa live, de uma Pois é. que tá fazendo estágio. Ela vai explicar, contar um pouquinho da história dela, o uso da ozonioterapia e o que ela sentiu durante a terapia e depois que ela parou. Né? Então, eu acho que por que não utilizar uma terapia? Né? Se banalizou um pouquinho no ano passado, quando começaram a falar, né, das, das vias de aplicação, né, da via retal, de Sim. aplicação da terapia, que a gente vai falar também um pouquinho, mas vocês vão entender o porquê dessa via, né? Então, banalizou um pouquinho, virou uma panaceia aí falando sobre a ozonioterapia, mas as pessoas, no meu entender, assim, as pessoas não, tá ruim ainda meu som, gente? Desculpe parar, Não, tá bom. O pessoal tava falando que tava bom aqui. tá bom? Tá. Mas assim, no sentido de entender primeiro, antes de falar o que é, né? Banalizar e entender. Existem hoje no mundo inteiro mais de 5.000, quase 5.000 estudos na ozonioterapia. Né? Então, assim, Uhum. comparado, eu acho isso é uma base que a gente precisa ter. Né? Procura lá estudos sobre ozonioterapia, pesquisa e pesquisa sobre a dipirona. Quantos estudos que tem sobre dipirona e quantos estudos tem sobre ozonoterapia? Então, é uma É. terapia muito segura, né? Então, que eu E tava. pode E falar. Kawane, para falar, vamos falar também das. Para quais, porque me perguntam muito, mas para que é utilizado ozônio, né? Quais doenças, ou é só uma questão estética, né? E aqui teve uma pergunta agora que eu acho que a gente já pode responder, né? Uhum. Quanto tempo de resposta na parte estética? Tu trabalha aí em São José dos Campos com a parte estética também, né? A gente tem uma parte, é, a estética, mas sempre voltada para a saúde, né? Eu sempre busco isso É, nos meus atendimentos, né? Não exclusivamente estética, assim, mas sempre buscando o uso da ozonioterapia voltado para a saúde, né? Tem resultados, tem pessoas, vai variar muito do organismo, né? A gente inicia um tratamento, né? E fazendo um diagnóstico, uma identificação como o corpo dessa pessoa está, o quão inflamado está esse organismo, porque daí a gente consegue ter resultados mais positivos e às vezes até mais rápidos, né? Às vezes, na primeira sessão, às vezes eu não uso ozonioterapia,
né? A gente primeiro faz um preparo desse organismo, porque não adianta a gente entrar com ozonioterapia logo no primeiro momento e a pessoa vem com uma expectativa grande. Nossa, me falaram que a ozonioterapia vai resolver meu problema de celulite. Mas assim, o que está inflamando esse corpo? Né? O que está causando de problema para a saúde dessa pessoa? É para a gente entrar com uma terapia buscando a estética, buscando a beleza. Então, ela é... Mas, assim, de um grosso modo, tem pessoas que numa primeira sessão já vê melhora, né? Numa redução de gordura localizada. Né? Isso, na primeira sessão, a gente já... Tem pessoas que já vê medindo, né? A gente faz a mensuração, já vê diferença. Né? E também para a ozônio, além da estética, ele é muito bom em várias doenças, né? Ele trata em torno de 240, se não me engano, patologias, então ele é bem amplo, né? A atuação do ozônio, né? Também tinha uma pergunta aqui falando, mas fugiu aqui para mim, passou. Se o ozônio era bom para dor. Ajuda na dor, Por que ele é bom para dor? Né? Sim, ele é bom para dor. Porque o ozônio, uma das principais ações do ozônio é o poder anti-inflamatório que ele tem. Então, falando um pouquinho da ação que o ozônio faz, tem toda a bioquímica, né, que envolve por trás disso. Tem profissionais aqui assistindo a nossa live, mas muitas pessoas assim que não são da área da saúde, mas a gente vai falar alguns termos aqui. Se for relevante, escutem. Se não for, né, tentem abstrair um pouquinho, mas são também para as pessoas, né, que são da área da saúde se beneficiar aqui com a nossa live. A biofísica, a bioquímica da ozônio quando a gente aplica o ozônio de uma forma sistêmica, de uma forma no nosso organismo, não só topicamente, na estética, né, ou com uma bolsa, uma bag, que a gente faz um tratamento de feridas, ele tem um alto poder oxidativo. Nossa, mas sempre busca tratamento antioxidante, né? Que é a oxidação que causam as rugas, por exemplo, no rosto, né? Mas eu costumo dizer que o ozônio ele é um oxidante do bem, né? Ele entra como oxidante no primeiro momento e ele se subdivide em subgrupos do ozônio. Vamos dizer, então, ele se transforma em pouco tempo dentro do nosso organismo e faz toda a ação bioquímica, né? Então, o ozônio, ele é muito... ele age de uma forma mais efetiva, né, do que algumas terapias. Ele é uma terapia que a gente falou no começo, que é associada a outras... Nunca que um paciente diabético vai chegar para mim e vai falar assim, eu estou tomando insulina, eu faço uso de insulina. Não, para a insulina e faz só ozonioterapia. Nunca vocês vão ouvir isso de uma pessoa que estuda ozonioterapia. Né? Então, uma pessoa que entende o que é ozonioterapia nunca vai falar isso, porque a ozonioterapia é uma terapia complementar. Ela complementa os tratamentos em si. Tratamento. Né? Então, para dores nas costas, que ele estava perguntando, ele é muito efetivo, né? Todos os pacientes que eu atendi que estavam com dores, os resultados foram muito rápidos, assim, embora o ozônio não seja não é mágica, não, mas tive bons resultados com ele, né? Pessoas que têm fibromialgia, dores nas costas, né, como falaram aqui, dor na coluna, lombar, cervical, então ele é muito efetivo no tratamento de dor. Por ele Exatamente. ser anti-inflamatório,
né? Então, toda doença, toda patologia, ela começa com um processo inflamatório, né? Não quer dizer que a gente quer acabar com o processo inflamatório, porque às vezes precisa daquela inflamação para ocorrer uma cicatrização, por exemplo. Uma das fases da cicatrização ferida é uma fase inflamatória, né? A gente não quer cessar, tanto é que por isso que a gente tem doses a serem feitas, né? A quantidade certa, no momento certo, para ser feita a terapia. Então, mas uma das principais ações, como eu falei, a principal ação do ozônio é ele ser um anti-inflamatório. Por isso que essas dores de colunas crônicas, que são crônicas, dores de joelho, elas são muito... Ele tem um resultado muito rápido, por ele ser um anti-inflamatório, né? Então, ele regenera também, tem poder de regeneração daquela articulação, né? Então, tem bastante benefício. Aqui surgiu uma outra pergunta da skincare. Eu posso usar quantas vezes por semana o ozônio? A ozonioterapia, ela pode até ser feita todos os dias, né? Isso muito, dependendo do caso, né? Dependendo do por qual a gente vai estar utilizando, mas, em geral, 2 vezes por semana é um tempo comum, né? mais comum, assim, para a gente estar conseguindo. Os casos de ambulatório, né, que vão no consultório, para mim, em torno de 1 vez por semana ou 2 vezes na semana, a gente consegue ter bastante resultado. O ozônio, ele age no nosso organismo por 7 dias. Né? Então, porque 2 vezes na semana, então, se ele age por 7 dias? Porque a gente intensifica, né? É que nem um antibiótico, toma, aí tem o pico da ação dele, aí ele diminui, aí vai lá e toma de novo. É a mesma coisa o ozônio. Hoje a gente fez ozônio, então ele vai estar no pico dele, aí perto dos 7 dias ele vai diminuindo. Então, conforme, né, depois de 3 dias a gente fazer de novo, dependendo de qual é o objetivo, né, da terapia, 2 vezes na semana é um espaço bom. Uhum. E aqui, outra pergunta. Existe alguma contraindicação? Existem, né? Na verdade, existem algumas contraindicações, né? Mas são contraindicações que a gente chama, né, de relativas ou absolutas. Mas isso, durante a consulta, o profissional avalia, né? Tanto que não é só para uma sessão de ozonioterapia que o paciente chega, né? Às vezes ele sim chega, tá com uma dor, ele quer resolver logo o que é aquilo, mas o olhar que a gente tem não é só para a questão do ozônio, né? Mas sim para a questão toda que leva aquele paciente a sentir certa dor ou ao ter alguma patologia. Então é o que a Cauane também já tinha falado, que a gente é uma avaliação, posso dizer que sistêmica que a gente faz, né? Acaba fazendo, não é uma coisa focada. Então a gente enxerga, vê o que está por trás daquela dor, o que está por trás aquele diagnóstico que ele tem. A contraindicação absoluta do ozônio, que realmente não pode ser feito, é uma doença chamada favismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Essa é uma doença que ela é identificada no teste do pezinho. Né? É uma deficiência em uma enzima chamada G6PD, que causa essa doença do favismo. Por que favismo? Né? As pessoas que têm essa deficiência, que é uma enzima que é responsável pela formação das células do sangue, quando a pessoa não tem essa enzima, então a célula do sangue fica defeituosa, fica em um formato diferente, e pode ocorrer sangramentos. Então, assim, quando a criança nasce, faz o teste do pezinho, o médico já identifica. Se tem, ele já vai falar naquele momento. Tem deficiência na G6PD, então tem a doença do favismo. Então, o favismo é que não pode comer
Quem tem essa doença não pode comer alimentos que nascem em fava, por isso favismo, né? Tipo ervilha, feijão, a fava mesmo, feijão tipo fava. Então, esses são essa deficiência na G6PD. Ah, mas eu não fiz teste de Plazinho, então não posso fazer o ozônio. Não, pode fazer sim. A gente consegue fazer um exame simples de sangue no laboratório, tranquilamente eles fazem. Demora um pouquinho a sair, só isso é uma coisa que acho que poderia melhorar, mas demora em torno de uns 7 a 10 dias aqui em São José. Dando um resultado satisfatório, a gente pode já iniciar. As contraindicações, né, Tracy, falando das contraindicações relativas, gestação no primeiro trimestre, né, é uma contraindicação relativa. AVC, infarto imediato, assim, muito recente. Hipertireoidismo, anemias muito severas. Esses são as patologias assim, a hipertensão descontrolada, né? Então, primeiro a gente entra com equilíbrio dessa hipertensão, o médico entra com tratamento para equilibrar essa hipertensão, estabilizar, para daí a gente entrar com o tratamento do ozônio, né? Vou olhar aqui que tem mais perguntas. Quanto tempo é necessário entre as sessões? Eu acredito que essa pergunta seja mais voltada para a estética, que ela tinha feito essa pergunta. A estética é uma vez na semana, né? A estética, pensando na estética uma vez na semana, não mais que isso, né? A gente precisa dar tempo para o organismo assimilar aquela terapia naquele momento, né? Então, o ozônio faz na estética, né? Ele faz a molécula da gordura, ela é ligada, né? Ela faz lipólise, que a gente chama. Então, ela é ligada por ligações de carbono e o ozônio vai agir naquela ligação. Então, ela vai romper, ela vai soltar essa molécula de gordura e com isso ela fica solta. Então, sempre depois do tratamento, precisa essa molécula de gordura que se quebrou, ela viria energia. Então, precisa consumir um pouquinho dessa energia. Então, eu peço, às vezes, para subir de escada, quando chegar em casa, quem mora em apartamento, não precisa sair do consultório e ir para uma academia, né? Dar uma volta na quadra, né? Isso já ajuda a consumir essa energia de novo, né? Mas uma vez na semana é o indicado. Eu estou anotando aqui que as perguntas. Eu vou botar aqui. Câncer é contraindicado? Se câncer é uma contraindicação, não, né? Não. Quer falar? Pode falar. Na verdade, uma das indicações, né, da ozonioterapia para tratamento complementar pode ser no câncer também, né? Quando a pessoa tem porque o ozônio ele faz o quê? Ele oxigena aquela célula, né? Então, através de uma ativação mitocondrial, ele acaba oxigenando aquela célula e é o que a gente precisa para quando uma paciente tem o câncer, né? Ele precisa que aquelas células recebam oxigênio para ela tornar o corpo mesmo se autocurar, o corpo mesmo começar a trabalhar, né? Então, o câncer é uma indicação também para o paciente tratar com ozonioterapia. Pacientes que estão em quimioterapia, radioterapia, os efeitos colaterais que durante esse tratamento que eles estão fazendo, a ozonioterapia auxilia muito nisso, né? Dá o bem-estar para o paciente, porque o ozônio ele ativa, que nem você falou, né, Tracy? Ele entra na célula e vai na mitocôndria, que é o que dá energia para a gente, né? Então, o câncer, quanto mais profundo é o câncer, menos oxigênio ele tem, a célula tem. Então, quando a gente oferece uma terapia que aumenta a oxigenação, que é uma coisa que não tem no ar que a pessoa está respirando, então aumenta esse oxigênio
ela vai acontecer de fortalecer também a célula que está boa, né, ajudando a combater essa célula ruim, né? Então, o efeito da quimioterapia e da radioterapia é potencializado. Então, isso, e os efeitos colaterais também são amenizados pela Amenizados. terapia. Uhum. Agora, a Natália perguntou aqui, é recomendado tomar água de ozônio todos os dias? Não é não tem mal algum, né? O uso do ozônio, né, da água ozonizada. Inclusive tem filtros, né? Ontem mesmo uma paciente estava me perguntando, ela viu um filtro que fazia, que já vinha, né, ou que ozonizava, porque geralmente a gente nós podemos ozonizar a partir dessa máquina que a gente utiliza, né, para gerar o ozônio, mas existe um filtro mesmo que já ozoniza essa água. Então eu recomendo, não sei. O que tu acha? Falando um pouquinho da água ozonizada, né, que é uma outra via de aplicação, de utilização do ozônio, né? Então, pode sim ser tomado, não tem problema. Esses filtros, né, que a minha Tracy falou, pode ser utilizado sim, doméstico, não tem problema. Mas também tem a utilização da água que a gente ozoniza no consultório para fazer tratamentos gastrointestinais com a utilização da água, né? Então, a concentração que essa água é oferecida para o paciente ela é maior do que a do filtro comum, do filtro que oferece água ozonizada em casa, né? Então, os filtros de ozônio são para purificar a água também, são para purificar a água, a gente pode ser utilizado para fazer a higiene das frutas, das verduras, né? Isso ajuda porque ele é um potente ele mata qualquer tipo de micróbios, né? Então, é muito utilizado, é muito eficaz, né? Pessoas que não que têm essa possibilidade de ter um filtro com água ozonizada em casa é excelente. E em muitos países também tem as pessoas que utilizam o ozônio para filtrar, né? O tratamento de saneamento. Então, Sim. utilizam o ozônio para fazer esse processo também. A água ozonizada como tratamento é feito no consultório com uma concentração maior. Não. Isso. Ela no consultório, a concentração é maior. Então, não é a livre demanda. Assim, tem uma quantidade certa que a gente prescreve para cada caso, né? Então, também não pode ser tomado todos os dias. Então, a gente faz uma prescrição conforme, por exemplo, o H. pylori é muito bem tratado com água ozonizada. A gente consegue ajudar no tratamento do H. pylori, né, que é uma bactéria que está no estômago. Se a gente não controla essa bactéria, ela pode virar um câncer, né? O HPV também, que é uma doença da mulher, também é utilizado o ozônio, né? Não a água ozonizada, mas o ozônio, né? Me veio isso na cabeça agora. Falando em água ainda, isso é muito utilizado no tratamento de feridas, né? Então, o tratamento, a gente faz a limpeza da ferida com água ozonizada. Eu faço muito isso no consultório, né? Que auxilia bastante, porque ele mata fungos, bactérias, vírus que estão ali no local, então podem estar dificultando a cicatrização. Então, também, né? Uhum. Outra pergunta aqui, ó. A Maria, tenho tendão de Aquiles inflamado e mesmo fazendo físio, não melhorei 100%. O ozônio seria uma boa indicação? Seria uma boa? Sim. Sim, né? Sim. Tudo que são asites, né? Tudo que é inflamação, o ozônio tem o poder de melhorar. Né? Eu tratei, até minha cunhada está acompanhando a gente aqui, a Thaís. Eu fui para João Pessoa no começo do ano, no final do ano. Ela traz o aparelho de ozônio que a gente quer fazer ozônio aqui. E ela tinha uma dor no calcanhar.
que na primeira sessão ela tinha dor nos 2 pés, ela tem dor nos 2 pés. Eu fiquei pouco tempo lá, acabei não continuando o tratamento, mas na primeira sessão, na primeira aplicação que eu fiz nela, a dor melhorou, de um pé não tinha mais dor, e do outro pé amenizou bastante. Né? Então, sim, para dores, tendão de Aquiles, que nem a Maria colocou aqui, inflamado, pode ajudar sim. A gente faz a aplicação local ali em torno da dor, ou na dor onde está, se tem como aplicar na dor, a gente consegue amenizar sim. E essa aplicação, o que tu viu aí? Eu ia complementar ali. Mas pode complementar, depois a gente fala do Covid. O da Maria ali, só para aproveitar, né? Como que é feita essa aplicação, né? A gente gera o ozônio nesse gerador de ozônio e a gente, com uma agulha, geralmente uma agulha de insulina, a gente faz a aplicação desse gás no local da dor, né? Se a pessoa conseguir aguentar ou próximo. E geralmente as pessoas perguntam, mas dói, né? E eu acho que é muito relativo, né? Eu não sei como é na tua prática aí, mas é muito relativo a questão da dor, né? Tem pessoas que... Eu trato uma paciente que ela tem fibromialgia e eu faço o ozônio dela, ela não sente dor. E outras pessoas, se eu faço, sente uma leve queimação, né? Então não é uma dor, né? É só uma queimação local que em seguida ela passa, né? É só no momento mesmo da aplicação. Então não precisa se assustar, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora, como você falou da via de aplicação, um pouquinho das vias de aplicação, né? Uma delas é essa tópica, né? A intradérmica, né? Então a gente faz a aplicação do gás. Então a gente pega no aparelho, aspira o gás na seringa, né? Coloca uma agulha pequenininha, mais fina que tem, porque não precisa comer um gás, não é volume, a gente precisa de... meu marido veio avisar que já está chegando na hora, tá quase acabando. Como é que tá aí? Caramba! Quantos minutos? 3? Não marcou para mim ainda, porque a gente entrou às 7, mas são quase 8. Depois a gente saiu e voltou de novo, né? Voltou, né? Tá. Vou falar rapidinho. Então, uma das vias é a intradérmica, né? Que a gente faz tópico. A outra via a gente chama de autoemoterapia, né? Grande autoemoterapia e a pequena autoemoterapia. O que é isso? A gente tira quantidades de sangue, né? Ozoniza esse sangue e reaplica, né? Tem a técnica para reaplicar. Tem a via retal, que nem eu falei no comecinho, que foi uma via muito, muito polêmica, né? Esse tempo atrás na televisão. Mas é uma via que é fantástica. Eu sou muito adepta à via retal, porque a quantidade de vasos que tem, né, no intestino, ela é muito grande, que a absorção dele é fantástica. É uma via indolor, não dói. Exato. Então, e é uma via sistêmica, né? A autoemoterapia e a retal são vias sistêmicas, né? Então a gente consegue atingir, que nem a gente estava explicando essas doenças antes, a gente consegue atingir a via sistêmica. E a local, né? A bolsa, né? Por exemplo, pacientes com feridas, a bag isola, fecha por um tempo e depois a gente retira. Isso favorece, tem todos aqueles benefícios que a gente comentou, né? Basicamente, tem a via auricular, né? Que é outra que eu gosto muito. Não tem muitos estudos ainda, mas tem muitas pessoas fazendo com resultados positivos para doenças de cabeça e pescoço, né? Então, as rinites, para zumbido, muito bom. É muito bom. Eu vou falar mais algumas perguntas que eu vi aqui enquanto isso. Por autismo, perguntaram aqui se ela é bom. É tão bom
que tem mãe de crianças autistas que compram o gerador para estar utilizando em casa. Né? Então, tem sim, tem muito uma terapia complementar, como qualquer outra, é uma terapia complementar. Né? Tem que ter uma nutricionista que acompanhe essa pessoa autista, a ozonioterapia tem a sua função, os medicamentos que prescritos pelo médico também tem sua função, então é uma terapia muito, por aumentar o oxigênio, tem muitos benefícios no pessoa autista. Vou para a próxima pergunta. Existe estudo de ozônio em paciente COVID? Isso daí é legal, né? Teve um estudo, né? Foi italiano, né? Esse estudo que fizeram. Eles trabalharam com pacientes que estavam numa UTI e eles utilizaram junto, né? Ao complementar aos demais tratamentos, né? A ozonioterapia. E com isso eles fizeram um estudo e viram os resultados, né? O quão eficaz foi o tratamento de ozônio complementar nesse momento agora de pandemia, Covid, né? Que Covid, porque a gente já está careca de saber, né? Que é um vírus. Então, o ozônio, uma das propriedades do ozônio é que ele atua ele é virucida, né? Então, existe sim estudos do ozônio no Covid. Sim, melhora muito, né? Como é uma terapia oxidativa, é uma terapia que leva oxigênio, mais uma vez falando. Minha tia, até a Cláudia, colocou aqui que perguntou se o pós-Covid ajuda. Ajuda nas sequelas do Covid, ajuda, porque cada pessoa, né? Essa doença é muito... para cada pessoa, ela age de uma forma, tem um sintoma diferente, então, mas problemas pulmonares, né, que às vezes fica como sequela do Covid, auxilia bastante, auxilia sim. Até porque ele aumenta a imunidade, né? Então, o ozônio atua nisso e é o que a gente, hoje, em tempos de pandemia, principalmente, né, falando agora em tempos de pandemia, o que a gente precisa é estar com a nossa imunidade boa mesmo, né? Então, eu utilizo o ozônio, a minha família também utiliza a ozonioterapia e é isso, nesse intuito mesmo, de fortalecer o nosso sistema imunológico, né? E além do mais, qualidade de vida, né? É o que o ozônio acaba trazendo aí de presente, né? Tem uma pergunta aqui que eu vi antes, se o ozônio ajuda quem tem diabetes. Sim, sim. Quem tem diabetes. Tem bastante relatos. Eu tenho um caso também de tratamento de diabetes que a pessoa parou de tomar medicamento para diabetes. Né? Porque que o ozônio faz? Eu falo sempre, ele faz um equilíbrio, ele diminui o que está alto e aumenta o que está baixo. Né? Ele faz um equilíbrio no organismo. Então, a descompensação, lógico, sempre pensando num tratamento global, né? Não só, vou fazer ozônio, ali vou comer um pedaço de bolo. O diabético sabe que não pode fazer isso. Mas mas existe bastante estudos já e relatos que a ozonioterapia é muito eficiente nos casos de diabetes, doenças crônicas, doenças neurodegenerativas, né, doenças inflamatórias, doenças gastrointestinais, autoimunes, né? Então, eu acho que é uma terapia que tem muito a crescer ainda, né? Muito a ser estudada, porque a gente está em constante estudo, né, Tracy? Eu sempre vejo você falando e ela tem bastante coisas ainda a crescer. E no tratamento dessas doenças crônicas, né, que é o que a gente fala mais da diabetes, que é o que se sabe mais, hipertensão, né, a ozonioterapia diminui o custo, né, do tratamento dessas doenças, né, que nem tu falou, né? Tem relatos de pacientes que fizeram ozonioterapia e acabaram não utilizando mais, né, os medicamentos, diminuindo tudo.
Mas lembrando que a ideia é sempre o quê? É uma maneira complementar, né? A gente nunca pensa numa ideia de que faz ozônio e não pode seguir seu tratamento, faz ozônio e tem que, né, abandonar. E não, é junto, caminha junto. E aí vai tendo avaliações, o profissional vai reavaliando e vai vendo as necessidades, né? De tirar algum medicamento, não, mas tudo com base numa avaliação, né? Com certeza. Tracy, não sei como é que tá E de horário aí. O que você acha a gente chamar eu a ia te falar, Juliana? ela tá aí? Ela tá aqui. Eu não sei se você consegue chamar ela por aí, porque eu acho que eu não consigo, né? E se Ou de você sair, repente eu acho que vai ter que sair e iniciar uma nova com ela. eu vou sair. Quando eu sair, você caiu a live ou não? Aí eu vou salvar essa live aqui. Mas aí a gente continua ali com a outra. Aí tu É. inicia para poder chamar a Juliane. Tá certo. Então, Mas aí a gente, gente encerra aqui que eu salvo essa. tá. Quem está por aqui com a gente até agora, a gente agradece muito. Né? A gente vai encerrar essa aqui, vai chamar outra, porque né, eu não sei como é que a gente sai, capaz de cair a live e não ficar salva. Ó, a Juliana falou, estou aqui. Uhum. Então segue aí. Continua aí, Ju. Continue aí. A gente vai encerrar. Eu vou abrir uma nova live com o depoimento da Juliana. E se vocês tiverem mais dúvidas sobre ozonioterapia, a gente está à disposição. Vocês podem perguntas pelo nosso direct, ou a gente vai estar sempre pronta para responder. Né? Eu acho que eu e a Tracy, nós estamos tão longe assim, né? Mas tá sempre em contato, ela me manda mensagem, o que você faz? Como que você faz? Toda semana. Eu acho que isso é isso. Eu acho que a enfermagem precisa, né, de ser mais unida, né? Então, eu acho isso legal. Então tá, eu vou. Te agradeço. Te agradeço por essa live e eu acho que a gente precisa fazer outras. Vamos Porque sim. tem bastante coisa para falar sobre o ozônio, né? A gente pode fazer mais específicas, né? Assim, É. sobre um tema só, né? Assim, um tema dentro da ozonoterapia. Nós vamos fazer sim, Cleis. Então Obrigada. tá. Aí tu fecha aí a live para eu poder salvar aqui. Tá bom. Tá bom? Boa noite. Tchau. Até daqui Boa a noite. pouco. Até a próxima. Até. Agora eu preciso salvar a live.